E a Ronda dos Prisioneiros, ela tem a última obra que você vê na exposição. Então você começa, vai subindo, né, tem um caminho, né, que você tem que fazer, você vai subindo, e a última sala é justamente a Ronda dos Prisioneiros, do Van Gogh. É o único quadro que tem, é uma sala meio fechada, só podem entrar X pessoas por vez, então você tem que ficar numa fila, você tem que esperar alguém sair para você entrar, e você só pode ficar lá por 5 minutos. Tem alguém que conta o tempo, e aí ela tá lá sozinha, a Ronda dos Prisioneiros, uma sala meio escura, única luz assim aponta direto para a obra, e foi o último quadro que o Van Gogh pintou na sua vida, e nunca tinha sido visto fora da Rússia, evidentemente, porque toda essa coleção está sendo vista fora da Rússia pela primeira vez. Então, esse quadro tão importante, por ter sido o último quadro pintado pelo Van Gogh em sua vida, está sendo visto fora da Rússia pela primeira vez, né, uma oportunidade, né, incrível, e então ela é a que encerra assim, com chave de ouro a sua visita, né, à coleção, e realmente é um momento assim, de uma emoção difícil de descrever, porque você já está emocionado por ter visto uma coleção dessa, né, você já está emocionado pelas obras que você está vendo, você está emocionado por poder estar ali, né, estar ali nesse momento no qual essa exposição está acontecendo. Você já viu assim, coisas simplesmente fabulosas, sobre as quais eu vou falar mais, e você termina vendo a última obra pintada pelo Van Gogh na vida, sobre a qual eu vou falar mais. Calma, eu não vou falar tão pouquinho sobre ela não, gente. Fiquem comigo que chegaremos à coleçãozinha. Aliás, eu ainda não falei, mas é um dado bastante interessante. Se essa coleção toda, né, junta, tem o valor módico de 4 bilhões de euros. É o quanto custa essa coleção. Outros dados interessantes sobre os Morozov e sobre as obras que estão nessa coleção. Essa exposição reproduz ainda a sala de música original da mansão de Ivan Morozov, com 7 painéis de Maurice Denis e 4 esculturas de Aristide Maillol. E, gente, essa sala... eu vou mostrar aqui, eu vou botar as fotos que eu tirei lá, mas é uma coisa que, assim, é difícil de escrever, é difícil encontrar palavras que consigam, de fato, traduzir, transmitir a beleza, o que você sente, o que você entende, percebe ao ver essa sala. Assim, é uma sensação assim, de desbunde, de emoção, de choque estético, que eu poucas vezes tive na vida, inclusive porque eu estava um pouco desavisada, eu não sabia que ela estaria montada daquele jeito, eu não saberia que era exatamente daquele jeito, que era exatamente assim, e quando você entra e você vê, é assim, eu acho que foi assim das grandes emoções assim que eu tive na minha vida em termos, né, de experiência de museu, de experiência estética, inclusive pelo fator do inesperado, e ver fotos e explicar não dá noção assim do tamanho, da grandeza, do impacto, da beleza, do choque mesmo, uma experiência quase choque que essa sala te proporciona. Eu vou citar a Anne Baldassare falando sobre eles, né? Contemporâneos de artistas como Cézanne e Matisse, em apenas 10 anos, os Morozov construíram uma coleção excepcional com a ideia fixa na organização de um verdadeiro programa, um museu destinado a promover a arte moderna e francesa na Rússia. As obras que eles adquiriram naquele momento acabaram de ser pintadas. É sempre bom lembrar disso. Elas saem dos ateliês dos artistas para serem penduradas nos grandes salões de arte da época. Por exemplo, o primeiro Matisse comprado por Ivan Morozov é apresentado no salão de 1907, o quadro ainda cheirava a pintura fresca e terebentina. Estamos no momento em que a pintura acontece, as escolas, as filiações artísticas, todas essas questões que hoje nos parecem acadêmicas, para os colecionadores eram um combate, um verdadeiro debate na cena parisiense. Não se tratava para eles de uma espécie de bom gosto somente, mas de construir um museu e proporcionar uma revolução estética. A gente tem que lembrar também que na virada do século passado na Rússia, as altas camadas sociais, né, o alto escalão social, ainda falava francês, e os irmãos Morozov formaram sua estupenda coleção sob o conselho de negociantes parisienses da época. Morozov gostava especialmente do trabalho do Cézanne. De fato, ele tendo experimentado a pintura de paisagem na juventude, os irmãos sentiram afinidade pelo gênero da paisagem e compraram 18 paisagens do Cézanne. Inclusive, tem algumas salas específicas, né? Eu citei já, por exemplo, a sala
para a obra do Van Gogh, mas tem uma sala dedicada só a Gauguin, tem uma sala dedicada só ao Cézanne, tem uma sala só de retratos, tem uma sala de retratos que eles encomendaram à própria família, que inclusive é a primeira. Então, assim, a gente percebe que alguns artistas, eles tinham, assim, um encanto, né, uma afinidade eletiva especial, e o Cézanne foi um deles, tanto que ganhou a sua própria sala no acervo. Uma sala muito importante é a sala Gauguin. Aqui ainda, segundo a curadora, a sala Gauguin é muito importante em número de obras, assim como a Cézanne, porque é com Cézanne que Ivan Morozov tem o choque inicial do impressionismo, analisa ela. E aqui ela continua. Até esse momento, ele se contentava em seguir os passos do seu irmão Mikhail, que morreu muito jovem, mas que conseguiu criar a matriz dessa coleção, com Manet, Degas, Monet, Bonnard e depois os primeiros Van Gogh e Gauguins que chegaram à Rússia. Escolhas muito corajosas para a época, quando esses artistas ainda estavam completamente escondidos nas sombras. Então, a primeira sala é uma sala de retratos, né, encomendados por eles, de pessoas, né, da sua família ou do seu convívio, inclusive deles próprios. Então a gente chega logo nessa primeira sala, que é uma sala bem grande, e a gente já se encontra, né, já se confronta com esses muitos retratos encomendados por eles, deles próprios e de pessoas da sua família. E aí é bem interessante, porque como é uma sala basicamente de retratos, a gente consegue ver, né, não apenas o estilo de pintura de retratos da época, como também a gente consegue dar rosto a essas pessoas, né? A gente consegue ver quem eram eles, quem eram as suas mulheres, tem crianças, tem a mãe, tem pessoas da sua família, tem retratos de amigos, de pessoas do convívio. E como toda pintura de retrato, tem um aspecto interessante também, que é você analisar toda a estética de uma época, né? A gente repara como as pessoas se vestiam, qual era o tipo de tecido, as joias, o tipo de ornamento, como eram os cabelos penteados, o tipo físico, né? No caso ali da família Morozov, os homens eram todos mais, né, redondinhos, então todo mundo era mais gordinho, tinham assim umas barriguinhas. A gente consegue, né, perceber o tipo de pose, tudo isso, né, dá esse tipo de retrato, assim, dá todo um contexto, né, histórico-social muito interessante, porque a gente consegue ver não apenas, né, a obra em si, se a gente gosta ou não gosta, né, se fala com a gente ou não, né, não apenas no sentido, né, do aproveitamento estético que aquilo pode, né, oferecer ou não para a gente, mas também no sentido de a gente entender um contexto histórico, né, que tipo de apresentação era feita da classe alta naquela época, como a classe alta se apresentava, qual era o tipo, né, quais eram os códigos sociais que as altas classes apresentavam num retrato como esse, né, porque assim, a pintura de retrato, especialmente a pintura de retrato encomendada, né, a gente tem que lembrar sempre que ela tem que passar uma mensagem de alguma coisa. De certa forma, como as pessoas fazem hoje no Instagram, por exemplo, né, uma fotografia colocada no Instagram nunca é apenas uma fotografia, né, ela está ali querendo, né, a pessoa que a publica está querendo colocar um monte de coisas, né, ela está querendo dizer. Então, assim, muito dificilmente uma foto que você coloca no Instagram, você, qualquer pessoa, né, uma foto que se coloca no Instagram é apenas uma fotografia. Não, ela está querendo comunicar uma série de coisas, né, assim como uma foto de uma celebridade, por exemplo, né, que vai ser divulgada a público, nunca é apenas uma foto, você está querendo, né, tem uma série, tem todo um contexto, né, de comunicação de códigos, né, sociais, econômicos, estéticos, éticos, políticos também, que estão ali, né, então assim, é muito interessante ver o que essas pinturas estão comunicando para além apenas, né, do gostei ou não gostei, da apreciação estética, né, e então assim, essa foi uma sala que me surpreendeu, eu gostei muito, achei ela extremamente interessante, e extremamente interessante assim também para ver esse tipo de coisa, né, e também assim, a gente tem que lembrar que não necessariamente em pintura de retrato, isso desde sempre, tá, desde Velázquez, assim, sempre foi, e os pintores da corte faziam muito isso também, das cortes, né, eles faziam muito isso, né, eles tinham que apresentar também versões melhoradas, né, das pessoas, e quando a gente vai a museus muito grandes, né, como esses museus históricos, o Louvre, o Metropolitan em Nova York, o British Museum em Londres, a National Gallery, a National Portrait Gallery lá em Londres também, só de retrato, mas assim, falando aqui no caso, né, citando o Louvre, vai ter vídeo sobre o Louvre, aliás, eu vou fazer um também, porque também estive lá, você repara, né, como muitas vezes as caras são meio parecidas, ou as roupas são muito parecidas, e se você leva uma criança, por exemplo, né, ao Louvre pela primeira vez, ela provavelmente vai perguntar, as pessoas naquela época tinham todas a mesma cara? Não necessariamente as pessoas tinham todas a mesma cara, né, mas elas eram pintadas com a mesma cara. Como hoje, porque você está vendo ali uma moda de uma época, né, como hoje
né, se photoshopa as fotos, as pessoas ficam todas parecidas. Agora, então, que as pessoas fazem harmonização facial, fica todo mundo literalmente com a mesma cara, ou como a gente vê, né, tem a cara dos anos 20, a cara dos anos 60, a cara dos anos 80, né, a gente pensa, sei lá, né, Cindy Crawford, Jane Fonda, ou a cara dos anos 90, a gente pensa na Kate Moss, né, uma outra cara, dos anos 2000, uma cara mais saudável, a gente pensa na Gisele. Então, assim, né, aí você olha, mas essas mulheres em Versailles, né, que tem muitos retratos da corte, das cortes, né, que frequentaram Versailles, você pensa, essas mulheres são todas a mesma cara, esses homens eram todos iguais? Não, mas é porque os pintores de retrato que pintavam sob encomenda também tinham que pintar de acordo com uma certa moda. É claro que as pessoas não tinham todas a mesma cara, né, mas elas estavam todas penteadas de uma dada maneira, vestidas de uma dada maneira, se maquiavam de uma dada maneira, né, usavam truques estéticos para se ajustar a uma dada moda, de classe inclusive, né, para comunicar muito bem certos códigos econômicos de nascimento e de pertencimento em aristocracia. Então, né, códigos de nascimento e de pertencimento são tão importantes quanto, às vezes, ou mais do que códigos econômicos. Então, assim, era fundamental deixar muito claro onde você nasceu, de quem você nasceu, né, e qual é o extrato, né, de pertencimento, de nascimento, né, de estamento que você pertence, e claro que tudo isso é muito importante porque os pintores também tinham que muitas vezes pintar versões idealizadas das pessoas, né, como se estivessem photoshopando, né, todo mundo, deixando todo mundo mais parecido com um certo ideal. Então a gente sempre filtra um pouco, né, não necessariamente as pessoas eram exatamente aquilo que a gente está vendo, mas aquela era a versão mais próxima possível de um ideal estético, né, de um ideal político, de um ideal econômico, né, de um ideal de etiqueta, de um ideal social que esses pintores também se sentiam na obrigação de apresentar.